do bando Vumbi e os filhotes. Mas também há leões machos nesta parte do parque. Os machos dão complexidade à dinâmica do bando e os fotógrafos estão impacientes por sua chegada. Como fotógrafo da vida selvagem, você não pode dirigir os animais. Não pode dizer, se for possível, traga os machos para cá amanhã. Seria bem legal. Quer dizer, é duro. Basicamente, você fica esperando os machos chegarem e não temos ideia de quando isso pode acontecer. Era o início de tarde e vimos imediatamente que teríamos que registrar isso, ficar lá o tempo possível. Porque sempre que tem um macho perto de fêmeas, algo pode acontecer. Achei que pudesse ser um macho estranho, porque estavam agindo com cautela. Se o macho não tiver ligação com o bando, ele tentará matar os filhotes, para eliminar a prole de machos rivais e fazer as mães entrarem no cio. Mas as fêmeas expulsarão os machos se puderem. E muitas vezes as fêmeas morrem tentando proteger os filhos. Então, uma batalha épica poderia estar prestes a acontecer. Nós não tínhamos dúvida de que as 5 fêmeas eram uma força nada desprezível. Elas eram... Eu sempre as chamei de gangue de motoqueiros, eram duronas. Por sorte, este é Seaboy, o enorme macho pai de vários filhotes Vumbi. Mas isso não quer dizer que ele seja recebido calorosamente. A primeira vez que vimos Seaboy com as fêmeas foi tenso. Parecia que era uma trégua estabelecida ali, em que ele era tolerado, mas não podia chegar muito perto. Ele ficou por ali, mas na periferia. Era como se elas estivessem incertas quanto ao que fazer com ele, não confiando nele totalmente. À medida que os dias passam, as fêmeas ficam mais à vontade com Seaboy e até os filhotes começam a se aproximar dele. Era uma noite calma, tranquila, e nós estávamos acompanhando. Isso nos deu uma imagem. Na época eu pensava, eu não achava que leoas atacassem leões. Achava que elas fugiam. Com a chegada de Seaboy, as Vumbi têm a necessária proteção contra outros machos. As fêmeas continuam vigilantes, certificando-se de que ele não exagera com os filhotes. Mas elas aceitarão seu temperamento porque ele é um macho forte com um histórico de sobrevivência. – 17 de agosto de 2009. Ok, 17 de agosto de 2009. Os pesquisadores nos contaram que Seaboy tinha sido expulso de seu território anterior por um grupo intruso de machos fortes que atende pelo nome de Os Assassinos. Uma das pesquisadoras, Ingela, estava lá e viu Seaboy ser despedaçado pelos assassinos e conseguiu fotografias incríveis da briga. Quando dei uma recuada, eu pensei, Cristo, estou no meio de uma grande batalha, 3 contra 1. Aí investiram contra ele e eu ali com minha câmera não conseguia ajustar a lente. Então abri o máximo que eu pude. Estão ao lado do seu carro. Estão mesmo, entre isso e meu carro aqui. Meu Deus! Deve ter sido um barulhão.
Tinha certeza que iam matá-lo. Eram 3 contra 1. Mas, incrivelmente, C-Boy sobreviveu ao ataque. Fugiu para um território novo e assumiu o bando Vump. Nossa, que história impressionante a dele. Ele era um mau elemento. Este macho era tão durão que deu em 3 outros machos. Por isso, foi um personagem imediato para nós. C-Boy dá um nível de segurança que poucos machos podem oferecer. Mas sozinho, até mesmo ele terá dificuldade de impedir que machos rivais assumam o controle. Os suspeitos mais prováveis, velhos inimigos de C-Boy. Os assassinos estão rondando novamente. E agora, eles são 4 contra 1. Para sobreviver num lugar desses, você precisa de esforço de equipe. As fêmeas se juntam e formam um bando e uma cuida da outra. Elas se protegem e defendem juntas o território como uma unidade. Os machos têm uma coisa semelhante. Eles formam coalizões para competir com outros machos. Os assassinos são uma coalizão. Mas Nick e Nathan só viram C-Boy sozinho ou com o bando. Estávamos no campo à tarde e encontramos C-Boy andando na direção de um rochedo alto. C-Boy andava tentando acasalar com uma fêmea e não estava indo bem. C-Boy começou a rugir e imediatamente saiu andando na mesma direção para onde tinha rugido. Claro que fomos atrás dele. Acabamos vendo, na direção em que ele ia, outro leão vindo até ele. De longe, não fica claro se é um macho desgarrado ou talvez um dos assassinos. Não era nenhum dos dois. Acontece que C-Boy também tem um parceiro. Os pesquisadores o batizaram de Hildur. Foi um momento incrível em que eles se tocaram com o focinho, uma espécie de dança. Para mim, é um exemplo incrível de união. Os 2 machos estavam confirmando o laço entre eles. Os machos têm de fazer isso. Aliás, um leão macho é um perdedor. A união de 2 não é muito forte, a menos que um seja C-Boy. Como C-Boy, Hildur é pai de vários filhotes Vumbi e lutará pela sobrevivência deles. Mas sua chegada aumenta a pressão sobre as fêmeas do bando. Há lugares onde os machos participam totalmente do alimento caçado. Mas o que eu vi foi o oposto disto. Eu vi carniceiros sendo alimentados porque eles fornecem proteção. Uma coisa meio mafiosa. Há uma hierarquia óbvia. Os machos podem controlar o que o bando mata, então as fêmeas matam alguma coisa. O macho pega e come até ficar satisfeito.
Há pouca coisa disponível e, com um grupo tão grande, um bando desse tamanho, uma gazela pequena, ou o que quer que seja, não é suficiente para todos, nem para os filhotes. Os filhotes brigavam pelo direito de lamber o sangue no capim, porque era só o que tinha sobrado. Eu não achava que ele fosse morder um deles, mas mordeu. É dureza, é duro. Acho que, sem dúvida, é difícil para as fêmeas verem os machos comendo tanto, se empanturrando e deixando restos para os filhotes.